A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar 2 versículos para a sua meditação no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que fazia a colheita. E disse a seu pai: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço: Leve-o à sua mãe. Amém. O Senhor estava falando ao meu coração sobre esses 2 versículos, nessa história sobre a sunamita, aquela mulher que acolheu muito bem ali o profeta Eliseu, dando a ele o melhor. E o profeta Eliseu perguntou àquela mulher se ela sentia falta de alguma coisa. E ela disse que não, que estava tudo bem com ela, não tinha falta de nada. Porém, o moço de Eliseu viu, que ele gostava muito de prestar atenção a tudo, né? Ele viu que ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. E ali, meus irmãos, o profeta profetizou ali na vida daquela mulher que ela teria um filho. E assim aconteceu. Aqui no versículo 17 diz: E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. O profeta ali profetizou e no tempo determinado, aquela mulher teve o filho. E chega aqui no versículo 18 e 19 que o Senhor quer tratar conosco. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, E estava com os trabalhadores que fazia a colheita, Ele foi ao campo, Ele cresceu um pouco e ali ele foi ao campo. E o Senhor falava ao meu coração, em relação a ir ao campo, fazer a obra do Senhor. O Senhor está falando sobre a obra dele. E fazer a obra dele antes do tempo, meus irmãos, não é bom. O bom é que a gente espere o tempo determinado, o tempo certo por Deus para todas as coisas, Aqui este menino foi ao campo antes da hora. E chegando ali, ele sentiu uma forte dor de cabeça, Uma forte dor de cabeça. Ele reclamava de dores na cabeça. E disse ao seu pai, versículo 19, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse ao moço, o pai disse ao moço, leve-o à sua mãe. Não era tempo, E o Senhor está falando conosco que nós espere o tempo certo para trabalhar na obra dele. Que a gente busque a esperar em Deus e o que fazer quando estamos esperando, em Deus. Ali a gente vai estudar a palavra do Senhor, ali a gente vai examinar a nós mesmos, a gente vai fazer um exame se estamos buscando a Ele da forma que a Bíblia manda, da forma que o Senhor manda, porque eu trabalho, você trabalha para o Senhor, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. A gente vai, se a gente for estudar a palavra de Deus, quando foi o tempo ali do povo de Deus construir um tabernáculo, Deus falou para Moisés como era para ser feito aquele tabernáculo, aquele negócio, o Senhor deu todas as instruções, porque chegou o tempo de ser feito aquilo ali. O Senhor me traz ali a memória também de Noé. Quando o Senhor fala para ele que vai acabar tudo com água ali, com a grande chuva, Ali o Senhor diz, faz uma aliança com Noé, e ali ele diz exatamente como é para ser feita aquela arca, como é para ser feito aquele barco.
Então, meus irmãos, quando chega o tempo do Senhor, o Senhor vai dando as instruções. O Senhor não quer que a gente force a porta, o Senhor não quer que a gente vá antes do tempo. Veja que este menino foi ao campo antes do tempo, ele era uma criança, né? E nós sabemos que no campo, nós sabemos que na seara do Senhor é muito difícil, né? É muito difícil, não é fácil fazer a obra do Senhor. Não é fácil trabalhar na obra do Senhor. É preciso que a gente espere em Deus e a gente vá subindo degrau por degrau e, em primeiro lugar, a gente ser uma pessoa convertida. A gente buscar se converter. Se ontem eu estava num patamar de conversão, você, quando eu digo eu, é nós, né? Nós. Hoje é preciso avançar um pouco mais, né? Se é uma coisa que a gente precisa avançar, é em relação a ser convertido na presença de Deus, se converter mais, tá entendendo? É se converter mais, é buscar mais a presença dele, é reconhecer que Deus é quem abre todas as portas, Deus é quem faz todas as coisas no tempo certo. Quanto são as vezes, meus irmãos, que alguém aceita Jesus, quando a gente vê alguém aceitando a Jesus e logo aquela pessoa passa pelas fases rapidamente, logo aquela pessoa já é um pastor, vamos dizer assim. Só que essa pessoa não quer esperar o tempo certo. O tempo certo de todas as coisas. Temos que, na presença de Deus, tem degraus a subir, é como uma escada que a gente precisa ir subindo degrau por degrau, devagar, para não cair. Não é? E o Senhor me traz aqui a memória, quando o Senhor sempre está me trazendo a memória, quando o Senhor chama Moisés, e ali o Senhor levou ele para Midian, para preparar ele, para ele trabalhar ali com o rebanho do sogro dele, né? Quando chegou ali, ele casou, ele foi trabalhar com o rebanho e ali ele foi aprendendo e ele passou 40 anos ali sendo preparado por Deus e ele não sabia. E ele chega para o Senhor e não se acha preparado. Que coisa linda! Que coisa linda, não é? Meus irmãos, a gente precisa estar meditando bem na nossa vida e nunca meditar na vida do outro. Nunca meditar na vida do outro. Sempre a gente trazer para a nossa vida e a gente meditar, Senhor, sabendo, né, que o Senhor tem promessas, sabendo que o Senhor já ali disse, olha, você vai fazer isso. Então que a gente medite, Senhor, me prepara, me ajude. Estarmos como Moisés, nunca está, eu já estou preparado, eu já vou fazer isso, já demorou demais. E quando a gente pensa que não, aquela pessoa sobe ali no altar, não sabe, não está convertido, coisa nenhuma, pensa que está, mas não está. Quando acontece tantas coisas ali, saem tantos escândalos dali. Por quê? Porque a pessoa não soube se preparar. O Senhor me traz à memória também sobre Davi, quando estava lá apacentando os rebanhos do pai dele ali, ele estava se preparando, Deus estava preparando ele, não é? E ali, quando ele chegou, que viu aquele gigante ali aterrorizando, vamos dizer assim, aterrorizando o povo de Deus, o exército de Deus, ali ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque ele estava verdadeiramente sendo preparado. Ninguém sabia, ninguém via, ninguém entendia, ninguém imaginava, vamos dizer, até ele mesmo não sabia o porquê que Deus estava dando tanta força a ele, não é? Então, meus irmãos, que a gente, nos desertos em que o Senhor nos colocar, que a gente medite e a gente não queira sair por fim da força. Tem pessoas que fazem oração e dizem, eu não aguento mais aqui esse deserto, e começa a murmurar e só vai
andando em volta, não sai porque não sabe por que está ali, não sabe para que está ali, não aprende, só fica murmurando, e às vezes Deus tem um plano tão grande na vida da pessoa. Deus muitas das vezes tem um plano tão lindo e a pessoa não sabe, não entende, porque que tem no meio do caminho, no processo, meus irmãos, é preciso Deus tirar tanta da coisa da gente. É preciso Deus tirar o orgulho, é preciso Deus tirar, muitas pessoas falam muito, não é? Fala, não pode ver uma coisa e fala, e na obra de Deus não pode ser assim. Quantas das vezes a gente escuta algo e aquele negócio não pode ser dividido com ninguém? Quantas das vezes o Senhor nos dá algo aqui, mostra em sonhos algo e a gente não pode contar para ninguém? Isso é uma preparação. Isso é uma preparação. O Senhor está preparando no deserto, vendo se você consegue ficar calado, vendo se você consegue ouvir mesmo as coisas e entregar unicamente para Ele. Quando alguém faz um pedido de oração, quando alguém abre o coração, meus irmãos, uma pessoa que não sabe ouvir nem ver nada, é uma coisa terrível. Precisa estar no deserto para Deus tirar, para Deus tratar aquilo ali. Né? Então, meus irmãos, para ir ao campo do Senhor tem que ter o tempo certo de todas as coisas. Não é como a gente pensa, se a gente aceitou Jesus, passou um mês e ali a gente já pensa que já está preparado, mas não está. Eu lembro que há tantos anos atrás o Senhor abria ali o leque, quando eu lia a palavra de Deus, Ele me dava assim. E eu dizia, meu Deus, por que isso há muitos anos atrás? Por que isso, meu Deus? Por que que o Senhor está me dando aqui toda a explicação da palavra do Senhor? Era para este momento, era para que eu viesse e estudar a palavra do Senhor para mim trazer aqui, não é, meus irmãos? Para juntos nós fazermos um culto no nosso lar. Meus irmãos, queria eu ter um pouco mais de tempo, mas o nosso tempo já acabou aqui, não é? Se for da vontade do Senhor, nos dá mais sobre esse assunto, Ele vai trazer esse assunto e vai nos dar, e vai nos ensinar, e vai estar aqui conosco, e vai estar nos abençoando, porque Ele é o principal, primeiro, Ele é quem conversa conosco aqui no nosso maná, é o Senhor que nos ensina, não é meu, não é de mim, eu não sei, quando o Senhor me traz aqui, me dá uma palavra, eu não sei o que é que o Senhor vai tratar conosco, Ele traz na hora ali o que Ele quer tratar conosco. E o nosso Deus, Ele é muito bem-vindo, Ele é muito bem-vindo aqui no nosso maná. Esta obra é dele, este trabalho é dele, não é meu. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.